Que o Senhor Jesus Cristo nos dê uma boa linha de pensamento, das suas sagradas escrituras e também na mensagem do profeta de Deus para esta era. Eu estou aqui com a mensagem experiência pessoal com Deus. Eu acho que cada irmão, cada irmã deseja e tem que ter, uma experiência própria com Deus. Cada um de nós devemos ter. E isso, se nós virmos na Bíblia, todos os nossos abençoados irmãos tiveram, Todos eles, os profetas, os apóstolos, os discípulos, teve a sua experiência. E nós agora, nesse tempo, cada um de nós, irmãos, irmãs, pastores, diáconos, evangelistas, também está tendo as suas experiências pessoais com Deus. O profeta fala algo aqui, essa mensagem, no parágrafo 11, no meio do parágrafo 11, ele diz assim: é dessa mesma forma quando vamos falar acerca de Deus. Vamos buscar alguém que tem uma experiência, que sabe o que está falando. E estes apóstolos tinham tido a experiência de Pentecostes. Eles foram abençoados. Eles tiveram gozo divino. E os seus corações estavam borbulhando. O mundo todo pertencia a eles. E não é tão ruim que tenhamos perdido este gozo essa noite. Este gozo divino que uma vez que eles tiveram. Então eu penso em como que o mundo precisa da experiência que eles tinham naquele tempo. No parágrafo 12, o profeta diz: agora pensemos em Moisés. Quando Moisés estava numa sarça ardente, esse pastor, quer dizer, um profeta, pastor, que estava rebanhando também ali, numa manhã caminhando pelo caminho, ali caminhando pelo conhecido caminho por onde ele passou muitas vezes. E aí ele foi atraído por uma sarça ardente. Aquele pastor ali, com as ovelhas de Jetro, pastoreando com as ovelhas do seu sogro, e ele ali foi atraído por uma sarça ardente. Veio a descobrir que o anjo do Senhor estava nessa sarça. E agora ele fala de Moisés. Moisés tinha tido uma amarga falha, pois ainda sabendo que Deus iria libertar os filhos de Israel através dele, contudo tentando fazê-lo sozinho 40 anos antes disto, veio a ser uma falha e fez perder toda a visão de vitória e de liberdade do povo escravizado. E eu me pergunto às vezes se nós, a igreja, sabendo que Deus prometeu libertar a igreja do pecado e da enfermidade e fazer de nós um povo salgado, do qual a terra tivesse fome e sede, e eu me pergunto se em nossos esforços humanos, em nossas teologias e assim por diante, nossos grandes edifícios e assim por diante, nossas grandes e finas igrejas e assim por diante, como tentamos apresentar as pessoas há muitos anos atrás e vimos que isso falhou, porque nós mesmos é que queríamos ou quisemos fazer isso. Nós mesmos é que quisemos ter nossas escolas, ensinar nossos ministros e assim por diante. Deixamos o principal real.
Deixamos o princípio real, a coisa real que Deus nos disse para receber, que era deixar o Espírito Santo liderar a igreja. Deixamos isso de fora e enquanto temos perdido o gozo divino, nós temos a visão está embaçada agora. Que Deus tenha misericórdia. As pessoas não estão esperando a vinda do Senhor e, contudo, as bombas atômicas estão penduradas em hangares por todos os lados e coisas que destruirão o mundo de uma vez só, mas as pessoas têm perdido a visão do Senhor. Porém, têm estabelecido tempos que o Senhor virá a um certo tempo, e elas têm feito todas essas coisas, tentando fazer isso dentro de si mesma. Nós devemos nos desprender e permitir Deus fazer estas coisas. Como podemos fazer estas coisas sem o Espírito Santo? Não tem como, irmãos. Deixa o Espírito Santo nos envolver. Agora, Moisés tinha sido um amargo fracasso, mas ali, agora, vemos sua atenção atraída a uma sarça ardente. E ele olhou a sarça ardente para saber qual era o problema e aproximou-se dela. O fogo normalmente traz uma atração. Normalmente, o Espírito Santo, quando ele vem, é uma forma de fogo. E atrai a atenção das pessoas. E quando Moisés se virou para analisar esta árvore ardente, que não se consumia, Deus falou com ele sobre uma visão recém-dada por um anjo. Aleluia, glória a Deus. Parágrafo 13. Agora observe, a fé trabalha em seguida. As velhas coisas têm se passado, mas Moisés agora tem uma visão, uma nova visão. Ele tem uma revelação, ele tem uma experiência. E é isso que todos os cristãos precisam, de uma experiência própria com Deus. Ele tinha se encontrado com Deus, ele tinha falado com Deus. Antes disso, ele não tinha se encontrado com Deus. Ele tinha apenas lido e soubera o que sua mãe lhe falara ao ouvir, o que sua mãe tinha dito ao ouvido, o que o pastor tinha dito, mas agora Moisés tinha uma experiência pessoal. Ó, irmãos, é hora de cada um de nós termos uma experiência pessoal com Deus. É disso que a igreja precisa esta noite. É apenas parar de estudar tanta teologia, descer ao altar e orar até uma experiência pentecostal, descer queimando até o coração humano e queimar todo o embaço e dar uma nova visão. É essa visão embaçada do que é o cristianismo vivo desses últimos dias. Está na mensagem de um profeta de Deus enviado a esta era, o William Marion Branham, e as pessoas estão com a visão embaçada, sem conseguir enxergar estas coisas. O profeta diz agora, Moisés agora tinha experiência. Ele testemunhou o poder do Senhor Deus, ele testemunhou em sua cura divina, sua mão foi atingida por lepra, e ele a colocou em seu peito e atirou, e ela foi curada. Ele sabia que Deus era o curador e Deus estava com ele e tinha se revelado pessoalmente a ele. É dessa maneira que o Espírito Santo veio sobre este apóstolo que disse: mas o que tenho é disso que precisamos nessa noite. Aleluia, de uma experiência pessoal com Deus.
Quem foi esse apóstolo? O apóstolo Pedro, na porta do templo chamado Formosa. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus. Moisés teve a experiência pessoal. Agora observe a fé dar um salto. Observe a diferença em Moisés agora, depois da experiência pessoal. Lá veio ele ao Egito, uma invasão de um só homem, descendo para tomar posse, com nada em sua mão, exceto uma vara seca. Mas ele desceu para fazer isto e executou o que Deus lhe dissera, porque ele teve uma visão recente dada por Deus. Se há algo de que a igreja precisa esta noite, é o que estamos tentando fazer, amigos. É trazer uma visão recente dada à presença de Deus para permitir o povo ver que Deus ainda vive e reina. E está se movendo com a sua igreja, e ele o fará até que Jesus venha para recebê-la, uma visão, uma experiência. Aleluia! Davi também teve uma experiência, diz o irmão Brana. Certa vez um pequeno companheiro chamado Davi, tal como ele foi ao exército, onde seus irmãos estavam, para levar bolos e passar para eles. E vemos que um grande tirano chamado Golias estava do outro lado do riacho, do outro lado da colina, e fazendo fanfarronice e zombando de Israel, sabendo que eles tinham perdido a fé e tinham perdido sua experiência com Deus. Estavam todos aquietados, ninguém dizia coisa alguma. Eles temiam aquele grande tirano, mas ele saiu e fez sua fanfarronice aos ouvidos de alguém que cria em Deus. Este era o pequeno Davi. Um que usava um casaco de peles de ovelhas, talvez um pequeno rapazinho ruivo. Ele correu e disse: permita-me ir e lutar contra este inimigo. Vocês querem me dizer que os exércitos do Deus vivo, ficará parado e permitirá que esse filisteu incircunciso afrontar o exército do Deus vivo? Ora, ele deixou seus irmãos com vergonha. O que precisa hoje é de alguém com experiência como Davi, que se levanta e diz: você quer me dizer que você permitirá aos homens e às pessoas se levantarem e te dizer que os dias dos milagres são passados, que o sangue de Jesus Cristo secou há 1900 anos atrás? E tudo o que precisamos hoje é de nos unir à igreja? O que precisamos hoje, diz o profeta, é de um bom e antiquado avivamento do Santo Paulo e o batismo do Espírito Santo, como caiu no dia de Pentecoste, para trazer as pessoas de volta à fé em Deus novamente. Isto é correto. E eu creio em confissões para se elevar e aceitar Jesus Cristo. Isso é bom, eu creio nisso tudo, mas amigos, precisamos de algo mais do que isto. Abraão creu em Deus pela fé, e ele deu-lhe o selo da circuncisão como uma confirmação de sua fé. E quando você diz que você tem fé em Deus, Deus está obrigado, se a sua fé é correta, de dar a você o batismo do Espírito Santo, bem ali para confirmar que ele tem aceitado sua fé. Amém? Isto é correto, diz o irmão Brana.
Aleluia. Agora note o pequeno Davi, quando ele se aprontou para ir lutar contra o gigante, ora, o rei, ele admirou sua coragem, e eu penso, ele disse: agora, filho, eu certamente admiro sua coragem, mas lembre-se, não estamos vivendo nos dias de Moisés mais, Estamos vivendo nos dias que estas coisas são passadas, ele disse. Vem aqui, ainda assim eu vou te equipar. Então ele tirou sua própria armadura e colocou sobre o pequeno rapaz Davi. E ele colocou o seu escudo em sua mão. E a grande armadura quase derrubou o pequeno Davi de tão pesado que era. E ele disse: ora, aqui, tire essas coisas de mim, eu jamais porei isso provei disso antes, eu jamais provei isso, eu não sei o que é, mas há uma coisa que ele tinha provado, ele tinha uma experiência pessoal com uma funda, e ele sabia que Deus estava com ele naquela funda. É disso que ele precisa. Aleluia, glória a Deus. Saul viu que sua vestimenta eclesiástica não se encaixava em um homem de Deus. É dessa forma que ela quase a derrubou de tanto peso. Esse é o problema com muitos homens hoje, como encontro, ao cruzar a terra, homens de grande exposição e grandes igrejas e coisas. Eles creem nessas mensagens de libertação, eles creem na mensagem do Senhor Jesus Cristo e seu poder, mas estão tão enrolados com a igreja denominacional, a tal ponto que não enxergam mais longe do que a igreja, e eles não os permitirá enxergar mais longe. O que precisamos hoje é de alguém que dê um passo com alguma experiência, como uma funda, como a de Davi. E Davi disse: eu não sei nada sobre sua teologia, sobre essas espadas e assim por diante, mas seu servo, com esta funda, teve uma experiência ali, onde Deus me permitiu matar um leão e um urso com ela. E se ele me permitiu matar um leão e um urso com ela, certamente aquele filisteu incircunciso me pertence essa tarde. Deus, dê-nos mais ruivos, como esse tipo de experiência ruiva, que tomará Deus em sua palavra e crerá nele em tudo que ele diz como sendo verdade. Amém? É disso que precisamos esta noite, meus queridos, amados irmãos, amigos cristãos. Deus nos ajude. Deus te ajude. É com a nossa experiência, com a experiência que Deus tem nos dado, que nós vamos derrotar o nosso inimigo. Esse gigante vai cair por terra no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Agora eu quero que vocês notem, ele foi e provou exatamente que Deus estava com ele, porque ele teve uma experiência que Deus podia entregar o inimigo em suas mãos através da sua funda. O que é que você tem em suas mãos para lutar? Qual tipo de experiência você teve com Deus? Use a sua fé. Amém? Vá pela sua fé. Que Deus em Cristo continue te abençoando em nome de Jesus. Seja resiliente, seja uma pessoa paciente, piedosa, seja uma pessoa de Deus. E a experiência que Deus te deu, use a sua experiência. É isso que eu te
falo nessa noite em nome de Jesus.